Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Ponto de Vista, o espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E no mês de outubro, quando é celebrada internacionalmente a campanha Outubro Rosa de conscientização e enfrentamento ao câncer de mama, o assunto sobre a doença, de uma forma geral, acaba ganhando um protagonismo ímpar e não visto em outros momentos do ano. E isso é extremamente positivo, porque a gente acaba falando sobre uma temática que, infelizmente, ainda é tabu. E hoje nós vamos fazer um aprofundamento nessa história, falando sobre como deve ser a alimentação para aquelas pessoas que foram diagnosticadas, que estão enfrentando o câncer. E quem vai nos trazer mais esclarecimentos sobre esse assunto tão importante é a nutricionista Cíntia Lima, nutricionista oncológica, que já está aqui conosco. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Sempre uma alegria tê-la aqui com a gente e que veio hoje já, vestida a caráter para falar também sobre esse momento. Obrigado por estar conosco, viu? Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade. É sempre muito importante a gente difundir essas informações. Obrigada. Eu acho que no inconsciente coletivo, doutora Cíntia, quando a gente fala de câncer, as imagens que vêm logo em seguida são relacionadas à quimioterapia, à radioterapia, e para mim foi uma surpresa saber que existe de fato um ramo da nutrição direcionado a esses pacientes que enfrentam o câncer. Vamos começar literalmente do começo, falando um pouquinho sobre o que é nutrição oncológica, pode ser? Pode ser, ótimo. Então, a nutrição oncológica, ela na verdade começa até antes, A gente faz prevenção oncológica também. Então, a nutrição oncológica, ela pode atuar desde a prevenção, e aí a gente pode ter a ideia de que, assim, mas todo nutricionista faz prevenção oncológica, ou deveria fazer. Mas a realidade é que a gente ainda pega algumas abordagens que, para o emagrecimento, por exemplo, existem alguns alimentos ali, um peito de peru, não tem a orientação do consumo de algumas substâncias, qual o adoçante mais correto. Então, na prevenção oncológica, a gente faz, além da orientação de reeducação, essa orientação sobre quais alimentos, de fato, podem fazer parte da rotina de uma pessoa que queira prevenir o câncer. A partir do momento que o paciente, essa, infelizmente, é a menor atuação, porque a gente ainda vive num Brasil de muito remediar e pouco prevenir. Então, assim, a nutrição oncológica, ela tem uma atuação muito significante após o diagnóstico. Então, quando os pacientes recebem o diagnóstico, a gente consegue atuar nesses pacientes, adaptando a condição nutricional deles para cada tratamento que ele vai enfrentar. Então, a gente sabe que o câncer de mama, ele pode trazer várias possibilidades. O paciente pode primeiro ir para a cirurgia, ou ele pode fazer só radioterapia, cirurgia e radioterapia, ele pode ou não fazer químio. Hoje a gente tem hormonioterapia, imunoterapia. Então, a depender do caminho dele, ele vai ser orientado de acordo com a nutrição para que ele tenha uma melhor performance. Então, a gente sabe que as pessoas têm muito aquela ideia de que tratar o câncer é um sofrimento muito grande, e eu não tiro o aspecto de sofrimento, porque ele é subjetivo, mas o que eu posso garantir é que os pacientes acompanhados por nutricionista, eles conseguem sim ter uma qualidade de vida muito melhor durante essa fase. Suponhamos que eu esteja com câncer e chegue ao seu consultório. Qual é a primeira etapa dessa anamnese, dessa avaliação inicial? Como é esse atendimento, doutora Cíntia? Então, nessa primeira avaliação, a primeira informação que eu preciso é saber qual é o direcionamento terapêutico. Então, para onde você vai? Porque se você for fazer uma cirurgia, existe uma abordagem de preparação cirúrgica. Então, a gente faz preparação imunológica, que potencializa a cicatrização, que reduz o risco de infecção hospitalar, que reduz o tempo de internação depois da cirurgia. Então, se você vai para a cirurgia, a gente faz uma abordagem nesse sentido. Se você for para a quimioterapia, por exemplo, a gente vai fazer uma consulta de quase 2 horas, que a gente vai revirar a sua vida nutricional e de saúde, para que a gente consiga, através de todos os dados coletados, determinar um planejamento alimentar que lhe deixe bem abastecido nutricionalmente, mas que não comprometa o seu prazer em se alimentar, que muitas vezes a visão das pessoas é essa: mas eu vou para a nutricionista e ela vai me proibir, ela vai me tolir ali de algumas coisas. E na nutrição oncológica isso não existe. Qual é a realidade? Vamos pegar o seu caso hipoteticamente, você chegou ao meu consultório. Quando você chega depois de um diagnóstico do câncer, a maioria dos pacientes chegam
com muitas dúvidas e com a cabeça muito impregnada de informações que não são respaldadas por evidências científicas. Então, eles chegam comendo muito pouca coisa. Olha, eu soube que tem que tirar açúcar, eu soube que tem que tirar leite, eu soube que tem que tirar glúten, eu soube que eu não posso comer carne vermelha. E aí, eles começam a tirar um monte de coisa. Então, a visita à nutricionista oncológica nessa situação, na maioria das vezes, é tirar um véu de dúvidas e abrir um ramo de possibilidades para que essa pessoa tenha, sim, uma alimentação saudável, nutritiva, que ajude nos efeitos colaterais, porque a gente sabe que a quimioterapia, em alguns casos, traz alguns efeitos colaterais que atrapalham a questão da alimentação. Então, o que a gente vai fazer nessa consulta é investigar toda a sua história, saber comorbidades associadas. Se você é diabético, a gente vai por um caminho. Se você não é, a gente vai por outro. Se você tem alguma alergia ou intolerância alimentar, a abordagem é de uma forma. Por isso que às vezes as pessoas perguntam, Cíntia, mas você só atende pacientes com câncer? Eu digo, não. Não por quê? Porque quando eu pego um paciente com câncer, eu não pego ele só com câncer. Ele tem câncer e ele pode ter outras coisas, alguns têm. Então, eu atendo diabéticos, eu atendo outros hipertensos, colesterol alto, todas essas comorbidades nutricionais, porque o paciente oncológico que chega com essas questões, ele é atendido na sua integralidade. Então, a primeira consulta é entender que tratamento você vai fazer e, se for uma quimioterapia, por exemplo, limpar todas essas informações de bastidores e que não tem tantos respaldos, apagar esses mitos e fazer um planejamento alimentar muito variado, muito nutritivo e muito saboroso para que essa pessoa tenha, sim, possibilidade de ter uma vida de qualidade. Essa observação que a senhora fez agora me chama a atenção e gera uma dúvida particular. Se essas pessoas chegam lá com tantas informações aleatórias, eu queria saber o seguinte, é natural receber em seu consultório pacientes que já vão até lá por recomendação médica ou não? Graças a Deus, eu digo para a maioria das pessoas que eu vivo em uma bolha, porque Maceió, nesse quesito, é muito privilegiado. Então, assim, nós temos no estado oncologistas muito preocupados com o quesito alimentação. Então, eu tenho, sim, o privilégio de ter muitos médicos que conhecem o meu trabalho e que já encaminham o paciente no início do tratamento. O que muitas vezes acontece, e eu entendo e trabalho diariamente para tentar ajudá-los nisso, é que a demanda de um oncologista é muito grande. Então, às vezes, passa no sentido, como se fala, sabe? Assim, às vezes esquece de pelo menos dar a informação de que existe um nutricionista especializado para essa área. Eu pergunto, sem interromper o seu raciocínio, justamente por isso. A ausência da informação muitas vezes provoca para o paciente um anseio de buscar essa orientação normalmente na internet ou com outros pacientes, com outras pessoas que também enfrentam ou enfrentaram a doença, o que não é ruim. Mas essa falta de evidência, de confirmação científica e até de individualização para o caso particular pode acabar gerando outros problemas até, como a ansiedade, uma preocupação desnecessária, por vezes gerada a partir dessa informação desencontrada. E isso daí pode acabar também parando na alimentação, até como um gatilho, no final das contas, para tentar minimizar essa ansiedade, né? Sem dúvida. Um dos cenários que eu mais lamento é quando o paciente chega no fim do tratamento e é quando ele só descobre esse mundo de possibilidades, quando já está terminando. Então, assim, ele já está ali no fim do tratamento e ele poderia ter se beneficiado de todas as vantagens desse acompanhamento nutricional desde o início. E é super natural que a gente tente, eu pelo menos tenho um trabalho enorme de conversar com os oncologistas, explicar para eles o nível de importância que é. Mas como eu te falei no início, a verdade é que eu trabalho num estado que nós temos oncologistas muito esclarecidos no quesito relação nutrição e oncologia. Quando eu pego pacientes, por exemplo, que vêm de outros estados, muitas vezes estados de referência, pessoas que vêm de São Paulo, pessoas que vêm de centros de referência, eles recebem outro tipo de informação. Muitas vezes eles chegam, mas lá me disseram que eu posso comer tudo.
disseram que eu não tenho que me preocupar. Então, assim, esse tipo de informação, esse tipo de desinformação, eu diria, a gente não tem aqui no estado, porque os médicos, eles realmente valorizam muito. Mas a gente ainda precisa, eu busco diariamente estratégias práticas para que esses médicos tenham na mão recursos que facilitem o encaminhamento. Um carimbo encaminhando para nutricionista oncológico, um adesivo, um papel. Então, eu busco sempre facilitar esse lado, mas nós somos bem privilegiados em termos de oncologistas conscientes sobre o valor da nutrição durante essa fase. E é extremamente importante que haja essa integração, vou dizer no termo popular, essa tabelinha no final das contas entre o oncologista, o nutricionista e naturalmente os outros profissionais da saúde que vão atuar de forma integrada, possibilitando um tratamento mais efetivo e no final das contas eficaz também contra a doença, não é? Com certeza, com certeza. Eu falo que hoje eu trabalho num consultório independente de qualquer centro de oncologia, mas o meu nível de comunicação com os médicos é direto. Então, assim, eu, graças a Deus, consigo ter acesso a eles muito fácil. Então, eu tenho pacientes, eu tenho alguma dúvida, durante a consulta eu mando uma mensagem, eu ligo para o médico, eu converso com eles, eu tiro dúvida. Se eu conhecer, ótimo. Se eu não conhecer, eu me apresento e dali eu sigo. Porque essa relação, ela é muito importante. Às vezes, o entendimento da família é aquém do que eu preciso saber. Então, eles não conseguem transmitir exatamente. Veio de uma cirurgia, isso aconteceu recentemente. O paciente veio de uma abordagem cirúrgica e a informação que ele me passava sobre o que tinha acontecido na cirurgia era menos do que o que eu precisava. Então, assim, eu não estava conseguindo, de fato, entender o que é que tinha... Qual era a repercussão dessa cirurgia? Eu precisei ligar para o médico, conversei com ele. Graças a Deus, como eu falei, os médicos aqui são muito abertos nesse quesito. Então, eu liguei, perguntei, ele me esclareceu o que é que tinha acontecido e aí a gente conseguiu desenhar uma conduta muito mais ajustada. Então, a comunicação, ela é super importante. Eu digo que eu estou só, mas ao mesmo tempo eu tenho ali uma equipe enorme ao meu redor, porque sem isso, talvez o trabalho não fosse tão completo. Falando em completo, cada paciente, no final das contas, tem as suas particularidades. A nutrição de cada um deles que enfrenta o câncer tem também mudanças de acordo especificamente com o tipo de câncer ou não? Totalmente. Não só com o tipo de câncer, como com o tipo de tratamento que vai fazer. E aí, quando eu falo tratamento, eu estou falando, por exemplo, quimioterapia. É muito natural que exista uma confusão das pessoas em achar que quimioterapia é um tratamento único e que todas as pessoas se submetem à mesma medicação. Na verdade, quimioterapia, assim como câncer, é um nome só para muitos tratamentos e câncer é um nome só para muitas patologias. Então, a nutrição, ela vai ser sim adaptada ao tratamento e ao momento até. Porque, por exemplo, uma paciente que vai fazer uma quimioterapia para câncer de mama, ela passa às vezes por 2 estágios. O primeiro estágio tem um tipo de tratamento, um tipo de medicação que causa um tipo de efeito colateral. E o segundo esquema causa outro. Então, na primeira pode ter náusea, na segunda vai ter indisposição. Na primeira pode ter constipação, na segunda pode ter diarreia. Então, uma orientação única, ainda assim, não traz tudo que esse paciente precisa. O acompanhamento ao longo do tratamento é bem mais importante, porque é um tratamento que ele passa por estágios e por fases. Então, a gente não só faz uma especificidade de acordo com o tipo do câncer, mas até para câncer de mama, mesmo que estejam aqui 3 mulheres com câncer de mama, elas podem ter tipos celulares diferentes e o tipo celular vai solicitar um tratamento diferente. Então, 3 mulheres com câncer de mama, elas podem fazer 3 tratamentos diferentes. Por isso, o problema de pegar tanto referência com o vizinho. Porque o vizinho dificilmente vai ser igual ao seu caso. Porque eu arrisco até dizer que é impossível ser igual, né? Porque vai entrar uma outra coisa que eu também ia perguntar à senhora agora. Além da particularidade do tipo de câncer enfrentado, do estágio no qual ele é identificado, pesa também aquilo que normalmente vale para qualquer outra área da saúde, a individualidade biológica, né? As características do ser com quem a gente está tratando, que costumam ser únicas, ainda que parecidas entre 2 ou mais pessoas, em cada uma costuma ser única. E você pode pegar ali um paciente com câncer obeso,
um paciente com câncer que, pelo contrário, está com um déficit nutricional, muito magrinho, ou pode pegar alguém que está até obeso, mas com déficit nutricional em determinado segmento. Como é que é essa esquematização toda aí, já que as variáveis são quase infinitas, né? Isso. E por isso a individualização, por isso a importância. Por isso eu não acredito, hoje em dia a gente está nessa época de marketing digital, né? E infelizmente existem profissionais vendendo programas gerais, uma sequência de vídeos para um paciente, orientando a alimentação para um paciente com câncer. Gente, é impossível. É impossível você fazer uma orientação geral, para que você consiga assistir pessoas que estão tratando o câncer de forma individualizada. Então, essas particularidades físicas que você citou, um pode ser obeso, o outro pode ser eutrófico, que é com peso normal, pode ter o obeso sarcopênico, que é aquela pessoa que além de obeso ainda tem massa magra baixa. Para isso, a gente faz uma avaliação física bem feita. Então, a gente usa a bioimpedância quando possível. No meu consultório, eu tenho a balança de bioimpedância que faz essa... Aquela varredura eletromagnética, Exato, não é isso? Que faz uma avaliação mais completa sobre os componentes de composição corporal. Então, eu consigo um relatório de quanto de massa magra, quanto de tecido gorduroso, se está bem hidratado, se não está bem hidratado, quanto de osso. Então, eu consigo fazer isso. Chamada composição corporal, né? É importante a gente dizer que peso não significa necessariamente saúde, Exato. E sim o peso relacionado à composição corporal, né? E manutenção de peso também não. Então, se eu avalio só o peso, eu não consigo identificar se houve uma mudança de composição. Se aquela pessoa perdeu massa magra, ganhou tecido gorduroso e o peso continuou igual. Então, a bioimpedância é uma possibilidade, ela não é adequada em todas as condições do tratamento, porque a gente às vezes banaliza um pouco a bioimpedância como se ela fosse só uma balança, e ela Sim. não é, ela é um teste. Então, precisa de um preparo. Esse paciente não pode estar desidratado, ele não pode estar com diarreia, ele não pode estar constipado, ele não pode ter alimentado há pouco tempo. Então, o paciente precisa estar apto a fazer o teste de bioimpedância. Quando não está, a gente tem nos laboratórios de imagem que fazem exames a densitometria de composição corporal, que é a DEXA, que eu também solicito quando necessário. Então, a DEXA é padrão ouro de referência de composição corporal. E aí, é uma máquina como se fosse um raio-x e ela faz essa avaliação de forma detalhada, vem até os membros, braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, vem tudo certinho. Então, a gente também tem esse recurso para fazer avaliação. E avaliação com dinamômetro, que é um aparelho de avaliação de força de preensão palmar. Ontem eu atendi um paciente que ele manteve o peso, mas a força dele caiu significativamente. E aí, quando a gente vai... Eu já sei o que aconteceu, porque ele era um idoso, então eu tenho certeza que ele está comendo pouquíssima proteína. E aí, quando a gente faz essa avaliação, de fato, ele tinha suspendido temporariamente alguns suplementos e a proteína dele estava baixíssima. Então, ele estava com o mesmo peso. Se eu não tivesse esse recurso de avaliação, eu poderia avaliá-lo como está tudo bem, e na verdade não estava, porque se eu esperar que essa baixa de consumo proteico tenha uma repercussão clínica muito grande, ele vai estar num status nutricional muito comprometido. Então, essa avaliação do dinamômetro, ela me dá uma sensibilidade maior. Então, eu avalio aquela força, ele perdeu 4 quilos de força, então ele tinha 24, foi para 20, e eu não vou esperar que isso vire uma debilidade de caminhar, para que eu perceba. Então, o dinamômetro também ajuda muito, porque às vezes, mesmo que a composição corporal esteja igual, a gente precisa ir um pouco mais além nessa sensibilidade para pegar a fragilidade do paciente no início, para que a gente tenha tempo de agir e que ela não ganhe corpo. No final das contas, eu tenho a certeza de que as próprias evidências científicas confirmam que a nutrição oncológica contribui de forma direta para a melhoria, talvez até para a celeridade do tratamento do paciente, não é, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. O que a gente percebe, eu que tenho 13 anos de nutrição oncológica, eu tenho experiência vasta em diversas condições. Então, eu lamento muito aqueles pacientes que acham que eles só precisam ir ao consultório quando eles estão em condição crítica. Ah, Cíntia, tá tudo bem, mas enquanto está no tratamento oncológico, enquanto tá tudo bem que tem que ir mesmo. Porque é o que eu falo, tem que continuar bem. A gente não tem que esperar, né? Eu
percebo de forma muito clara. No meu consultório eu tenho um programa de acompanhamento. Então, tem pacientes que entram e eles entram nesse programa. Então, eles têm 6 meses de acompanhamento. Esses pacientes, em comparação aos pacientes de consulta avulsa, que vão, deixam de ir, voltam quando estão precisando, eles têm, de fato, uma qualidade de vida durante essa fase do tratamento muito mais garantida. Então, acompanhar, eu falo que o paciente senta na consulta do acompanhamento e ele fala, tá tudo bem, mas essa semana eu passei 2 dias sem ir ao banheiro. E aí ele acha que tá tudo bem. Mas já não tá. Mas ele passou 2 dias sem ir ao banheiro. A constipação, muitas vezes, ela aumenta a falta de apetite, aumenta a náusea. Tá? A pessoa constipada, e principalmente em quimioterapia, ela fica mais nauseada. Então, você imagina que é um paciente que já tem, em alguns casos, em alguns tratamentos, alguns esquemas de medicação, uma tendência à náusea, e aí 2 dias de constipação vai aumentar essa náusea, que vai aumentar a falta de apetite, que vai fazer com que esse paciente coma menos. E se isso não é resolvido de forma precoce, isso pode aumentar, essa constipação pode ser maior, e esses sintomas podem se agravar. E às vezes o paciente acha assim, mas estar nauseado é normal durante a quimioterapia. Mas as pessoas até se acomodam no sentido de achar que não tem o que fazer, e tem, né? Mas eu tô com um pouco de náusea, mas tudo bem. Não tá tudo bem. A gente precisa, de fato, garantir. Fizemos tudo que poderíamos ter feito? Avaliamos todos os pontos? Se sim, ok, vamos administrar o sintoma. Mas muitas vezes isso acontece só pela falta de orientação no momento certo. Doutora Cíntia, e dá para tratar também outros problemas nutricionais do paciente, favorecendo-o também na nutrição oncológica? Eu suponho, porque a gente falou aqui, por exemplo, da pessoa obesa que chega ali, a pessoa que está com déficit nutricional e o câncer. Dá para fazer essa equalização direcionando também ao tratamento específico que ele está realizando? Totalmente. Eu digo que eu tenho pacientes em tratamento oncológico que hoje têm exames laboratoriais melhores do que muitos que estão por aí sem diagnóstico nenhum. Então, às vezes eu pego um hemograma e eu vejo assim, sem anemia, proteínas corporais adequadas, colesterol legal, HDL bom, todas as taxas ok. Às vezes eu até posto brincando, eu digo, gente, é um paciente oncológico, mas está melhor do que muita gente que está assistindo esses stories. Porque o acompanhamento nutricional, ele não é seletivo, né? Eu não vou fazer uma orientação para o câncer e fechar os olhos para as outras condições. Então, se é um paciente que tem uma esteatose, se é um paciente que tem... A gente não vai fazer, durante o tratamento, uma prioridade de emagrecimento. Então, assim, eu não vou fazer abordagens de emagrecimento. Mas você entende que uma dieta equilibrada e incentivar a prática do exercício físico por conta própria já é o caminho para isso acontecer? Proporcionar esse equilíbrio, né? Então, assim, a gente não vai percorrer essa meta. Mesmo que seja uma paciente que esteja obesa, eu até percorro, tá? Porque eu tenho margem para isso. É necessário, né? Mas um sobrepeso, por exemplo. Uma pessoa que está em sobrepeso, eu não vou buscar tirar dessa paciente, até porque é uma questão de prioridade até psicológica, tá? Então, assim, você imagina que fazer uma dieta para emagrecer já precisa de um suporte emocional legal, porque a pessoa está fazendo sacrifícios de prazer e não está entendendo que ela, na verdade, deveria substituir gera esses uma prazeres. Impaciência, um estresse, né? Exato. Se vê muito isso até em atletas, né? Total. E não é momento de você causar isso. Então, eu não vou cobrar dessa paciente um resultado de emagrecimento. Mas o que acontece é com essa consciência que o diagnóstico traz, da importância de cuidar da própria saúde, muitas têm esse comprometimento pessoal. Então, assim, mas eu quero melhorar. E aí a gente vai fazendo abordagens que busquem associar os 2 pontos. Mas no quesito saúde, a organização de taxas, por exemplo, os pacientes hoje chegam com vitaminas extremamente baixas, com colesterol alto, com triglicerídeo alto. Essa melhora do perfil é quase que unânime em quem faz acompanhamento. Os pacientes terminam com exames muito bonitos. Normalmente, quando a pessoa não está, por exemplo, enfrentando uma doença, um câncer ou qualquer outra, o atendimento do nutricionista muitas vezes já é recomendado por um profissional da educação física ou até de um médico que recomenda o atendimento de ambos, tanto do nutricionista quanto do pessoal ali da EDF.
Quando está se fazendo também o atendimento com a nutricionista oncológica, com esse profissional, existe também esse consórcio feito com os profissionais de educação física? Isso ajuda também, potencializa os resultados? Demais, demais. Isso é uma dúvida muito pertinente, inclusive, da gente esclarecer, porque as pessoas acham que quem está fazendo quimioterapia não pode se exercitar. Quem tem câncer tem que ficar parado. Exato. Existe um estigma em torno do paciente oncológico em diversos aspectos, e esse é um deles. De achar, muitas vezes a família coloca assim, uma paciente idosa jovem, não vamos colocar aquela idosa de quase 90 anos, mas uma idosa de 60 a 70 anos, uma pessoa rígida, independente, que morava só, de repente a família não deixa mais nem ela levantar para fazer a própria comida. Isso pode ser ruim até psicologicamente, né? Completamente, porque gera uma informação de inutilidade, né? Então, o exercício físico, ele já é necessário como prevenção. A gente já sabe dentro dos estudos epidemiológicos que a prática de 150 minutos por semana já é uma pílulazinha ali de combate ao câncer. Durante o tratamento, a gente também sabe, os estudos respaldam, que os pacientes têm menos efeitos colaterais, eles têm uma melhor condição de vida, eles passam por menos fadiga, eles conseguem se beneficiar, e isso o estudo mostra e a gente vivencia. Constata na prática, comparando, né? Entre quem faz e quem não faz. Então, quem faz, de fato, tem melhores resultados no sentido de se sentir bem, de estar disposto, de não quebrar esse convívio social, porque o aspecto emocional durante essa fase é muito importante. Então, do mesmo jeito que os estudos indicam uma boa alimentação, que eles falam que quem tem uma boa alimentação vai ter melhores resultados, quem faz exercício também, quem está com o emocional equilibrado também. Então, a gente sabe que o exercício físico é um ótimo caminho para isso, né? Para socializar, para convívio social, para a pessoa sair de casa, para se sentir capaz, para manter massa magra. Então, a gente não só orienta, eu digo que a gente até empurra o paciente a tentar fazer sim esse exercício para que ele perceba isso na prática. E é possível sim vencer o câncer, nós sabemos disso. E uma última dúvida que tenho é preciso fazer esse acompanhamento nutricional para aqueles também que já venceram a doença? Totalmente, totalmente. Eu, graças a Deus, tenho um número grande de pacientes que foram meus pacientes na época do tratamento, que estão curados e que mantêm os seus cuidados nutricionais para que a gente consiga não cair de novo em maus hábitos, né? O que eu falo sempre é que quando a gente tem uma liberdade muito grande, quando a gente consegue, mas tá tudo bem, agora eu não vou. O papel do nutricionista, na verdade, é ir reafirmando essa condição, avaliando os exames, ajustando algumas rotinas, ajudando essas pessoas a adaptarem uma alimentação saudável às suas mudanças de estilo de vida, porque às vezes a pessoa está numa rotina. Eu fiz uma dieta hoje e aí daqui a pouco ela mudou de emprego, o filho dela mudou de horário, de colégio, a rotina dela inteira mudou e o horário que ela tinha de sentar na mesa e fazer o café da manhã, ela não tem mais. Mas e aí, Cíntia, como é que eu continuo saudável? Porque a nossa vida é isso, nossa vida ela é sempre uma constante mudança. Então esse acompanhamento, ele vem para que a gente lembre essas pessoas da importância da nutrição, que a gente adapte essa alimentação ao estilo de vida do momento e que a gente acompanhe os exames também. Muito bom. Deixa eu passar um recado aqui para você. A doutora Cíntia Lima também capitaneia um grupo de apoio a pessoas com câncer. E eu vou facultar esses minutinhos finais aqui para ela explicar de forma ainda que breve a você como é esse trabalho e te fazer um convite também para uma exposição fotográfica acerca justamente desse grupo de apoio. Que grupo é esse, doutora Cíntia? O grupo é o Nutrindo Laços. Tá? Ele tem como objetivo juntar pacientes que estão fazendo o tratamento do câncer. Ele nasceu o ano passado numa comemoração de Outubro Rosa com as minhas pacientes, que naturalmente criou-se uma roda de conversa e eu vi ali na minha frente acontecendo um movimento de apoio muito importante entre pacientes que já tinham terminado o tratamento e pacientes que estavam iniciando seus tratamentos. Então, por mais que eu tente ter uma fala empática e que eu tente falar para uma pessoa, uma jovem, que vai raspar o cabelo, que vai dar tudo certo, eu nunca raspei o meu cabelo. Às vezes a gente diz assim,
eu sei como você se sente. Não Aí a sabe. pessoa olha assim, como Não você sabe. nunca fez, né? Isso. Então, assim, eu nem falo que eu sei, mas eu tento transmitir para elas que as pacientes que passam por isso, mas foi uma realidade diferente. É outra quando abordagem, elas né? se encontraram. Então, o Nutrindo Laços tem esse objetivo, a gente faz encontros mensais. Ele é aberto, não é fechado aos meus pacientes, o convite está sempre nas redes sociais. Então, ele acontece no restaurante Serafim, que abriu as portas para receber o grupo de forma voluntária. E a gente fez uma sessão de fotos com algumas pacientes que participaram do Nutrindo Laços esse ano, que está exposta no Maceió Shopping, em frente ao cinema, tá linda. E então, assim, todo mundo que conhecer alguém que esteja passando pelo tratamento é muito bem-vindo. É só acompanhar as redes sociais, que o convite vai estar sempre lá, ou mandar uma mensagenzinha perguntando, que a gente está sempre incluindo essas pessoas. O grupo tem um perfil próprio? Não tem. Ainda nas redes Ainda sociais? não tem. Ele é só na minha rede, porque na verdade ele é um encontro. Essa semana me perguntaram, tem uma logomarca? Não tem uma logomarca, ele tem um nome. E assim, ele não tem esse corpo ainda, porque ele realmente é um embriãozinho, assim. Ele nasceu há 1 ano atrás. Então já vamos ajudar aqui, ó, doutora Cíntia. Assim que acabar a entrevista, a senhora vai lá no Instagram, cria uma conta específica para o grupo de apoio, já vê se ali no seu hall de pacientes tem uma designer para criar a logo, e quando ele tiver criado, já nos avisa aqui, Combinado. nos dá um toque na produção para a gente poder convidá-la novamente para falar especificamente Combinado. sobre ele. Mas eu vou Joia. pedir ainda para que a senhora aproveite, já que está relacionada à sua rede social, divulgue o seu arroba, faça um convite para a turma lá, tá por dentro daquilo que está rolando nesse apoio social, emocional aos pacientes que enfrentam o câncer e possa também estar, quem sabe até, se engajando nesse propósito. Ótimo. Todas as informações estão sempre reunidas no meu Instagram, que é Nutri Cíntia Lima. Então, Nutri Cíntia. Lá, o meu Cíntia é com 2 Ys, com TH, com Todo chique. com tudo que tem direito, para não ter dúvida. Mas o Y é no primeiro ou é no segundo? É nos Nos dois, né? Então, o Instagram é o Nutri Cíntia. Lá tem todas as informações. Eu faço questão de divulgar muitas informações relacionadas à prevenção e aos pacientes que estão em tratamento. Então, é um banco de informações legal. E eu estou sempre aberta, meu objetivo é, além de fazer dieta para pacientes oncológicos, é tentar de alguma maneira tornar essa caminhada mais leve. Então, o Nutrindo Laços vem com esse objetivo de levar leveza, de proporcionar para essas pacientes momentos de confraternização, de encontro, de criação de novas amizades. Então, é um prazer enorme ver. Eu sempre vou muito como coadjuvante, eu dou abertura e elas desenvolvem e é lindo, vale muito a pena. Quem conhecer alguém que esteja passando por esse momento vai ser muito bem-vindo. Parabéns pela acessibilidade que acabou resultando na criação desse grupo de apoio aos pacientes que enfrentam câncer, doutora Cíntia, e obrigado mais uma vez pela sua colaboração, pela presença sempre aqui conosco, trazendo esse grande volume informativo acerca de uma temática ainda muito desconhecida, mas extremamente importante. E compete a nós que temos esse espaço, essa abertura, contribuir socialmente com o compartilhamento dessa informação. E eu aproveito para dizer a você que nos acompanha que todo esse conteúdo que é exibido na tela da TV Assembleia fica também disponível no nosso canal no YouTube. É só acessar essa rede social, essa plataforma, colocar lá na barra de pesquisa TV Assembleia Alagoas. Você vai ter uma playlist lá do programa referente aqui aos assuntos relacionados à saúde, ao ponto de vista, e lá você vai poder compartilhar com qualquer pessoa que você queira, até utilizando os aplicativos de conversação, como o WhatsApp ou o Telegram. E é bom também mandar essas informações, porque elas podem ser muito úteis para aqueles que estão perto de nós e às vezes a gente nem sabe que estão precisando. E reforçando, como a doutora Cíntia disse aqui, a prevenção é sempre o melhor remédio. Obrigado pela sua companhia e até breve, se Deus quiser.